Porque Adão não morreu no dia em que comeu do fruto proibido. Gênesis 2:17 diz: No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então nós temos aqui uma afirmação de Deus que no dia que Adão comesse do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Mas a gente percebe pela leitura bíblica que Adão viveu ainda 930 anos, né? Esse foi o período da vida de Adão. Então, por que ele não morreu no dia em que comeu? Eu sou o pastor Luiz Antônio, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, vai ser muito bom ter você como inscrito do nosso canal. E o bom de ser membro aqui do nosso canal é que se você for membro do nível consultoria, você vai poder fazer perguntas como essa diretamente para mim. Porque se você for membro do nível consultoria, você terá o número do meu telefone e assim a gente vai poder conversar, você vai poder tirar as suas dúvidas. Existem algumas respostas que a gente pode dar para essa indagação aqui, para essa pergunta. Primeira coisa que a gente pode pensar aqui é que o versículo diz assim: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O verbo está no futuro do presente, morrerás. Não implica dizer que precisava ser no mesmo dia, né? Não precisava morrer no mesmo dia. A sentença de Deus foi que Adão morreria. Agora vamos fazer uma investigação mais profunda aqui? Vamos pensar de forma mais lógica? Então, partindo do princípio, inclusive histórico, de que Adão não morreu no mesmo dia, mas viveu 930 anos, o que foi que Adão perdeu no momento em que ele comeu o fruto proibido? Ele perdeu a sua imortalidade. O que ele perdeu nesse primeiro... Ele não perdeu a eternidade, porque a eternidade só quem tem é Deus. Do ponto de vista estrito, somente Deus é eterno, tá bom? E também somente Deus é imortal. Mas vamos deixar essa questão para outro vídeo. Se você quiser desvendar essa questão aí da imortalidade, da eternidade, vou deixar 2 vídeos aqui para você assistir. Eterno e eternizado e o conceito de eternidade, se você quiser entender essa questão. Então, o que Adão perdeu no primeiro momento? Ele perdeu a sua vida eternizada, porque Adão, até onde a gente entende, ele era para viver para sempre. A morte não fazia parte do projeto de Deus, mas a morte veio com a desobediência. Visto que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, a morte não fazia parte do projeto original. Como outras coisas também no âmbito teológico não faziam parte do projeto original. Por exemplo, se você olhar para a questão do inferno, o inferno não faz parte do projeto original. Você não vê ele na criação. Vou deixar outro vídeo aqui para você assistir sobre esse tema. Então, o que Adão perde no momento em que ele come do fruto proibido é a capacidade de viver para sempre. A partir daquele momento que ele desobedece, ele peca. Quando ele peca, o pecado entra. Quando o pecado entra, ele traz a morte. Não morte instantânea. Essa é a primeira resposta aqui para a indagação. Não é uma morte instantânea, porque ele não estava comendo veneno, né? Mas ele perde a capacidade, o direito de viver para sempre, que é o que ele tinha. E a partir do momento em que ele come, o seu corpo começa a morrer. Mas ainda tinha muita vitalidade, então demora ainda 930 anos até que o corpo pereça. O nosso corpo tem data de validade, viu, queridos? Aí não adianta fazer nada, não tem nada que a gente possa fazer para evitar essa catástrofe da morte. A morte sempre vai nos alcançar como uma catástrofe irreparável e não tem conserto. O nosso corpo tem data de validade, as nossas células têm prazo de vida. E o nosso corpo, a partir de determinado tempo de vida, ele começa a inevitavelmente morrer. E não tem nada que a gente possa fazer para evitar isso. Então, o primeiro ponto de defesa é o tempo do verbo. Certamente morrerás. Não implica dizer que precisava morrer no mesmo dia. Segundo ponto é teológico, como eu disse, o que ele perdeu no primeiro dia foi a capacidade de continuar vivendo para sempre, que foi um presente que Deus lhe tinha dado. Até onde a gente entende as escrituras, Adão não foi feito para morrer. A morte não fazia parte, então, do projeto original. Ela entra como um improviso, um plano de Satanás para tirar esse direito e essa capacidade do homem, a capacidade de viver para sempre.
Claro que a gente não pode fantasiar a interpretação, né, dessa escritura. A morte da qual esse versículo fala é morte literal, né? Mas a gente pode fazer outras investigações. E o que eu fiz até agora foi investigar a morte no sentido literal mesmo, porque apesar de ele não ter morrido no primeiro dia, mas a morte entrou na vida dele e foi um processo de longo prazo, mas ele morreu e todos os seus descendentes herdaram essa maldição, a maldição da morte. E Adão morre naquele primeiro momento de duas formas. Ele morre fisicamente e ele morre espiritualmente. Espiritualmente ele morreu instantaneamente, porque o pecado provoca uma separação entre o homem e Deus. Fisicamente ele veio se degradando ao longo de 930 anos e depois pereceu de forma literal. Então, do ponto de vista de Deus, porque Deus está fora do tempo, Deus não vive nessa dimensão nossa, né? Então o tempo não afeta Deus, o tempo só afeta nós que somos mortais. Vou deixar aqui um vídeo para você assistir sobre como a Bíblia enxerga o tempo também, caso você queira, você tenha curiosidade, tá bom? Então Deus vive na eternidade, ele vive fora do tempo. Eternidade não é tempo, tá bom? Eternidade é outra coisa. Tempo é tempo, eternidade é eternidade. O tempo é uma fenda na eternidade que Deus criou para que nós humanos pudéssemos existir dentro dessa dimensão temporal. Então, o tempo não atinge Deus, ele enxerga de forma diferente. Vou falar já para encerrar o vídeo aqui. E falando de forma metafórica, nós temos duas escrituras que nos ajudam aqui a entender essa questão de forma metafórica. Não é uma escritura literal, então a gente não pode falar que é. A gente pode argumentar só em cima desse texto, invocá-lo só para ele trazer uma luz, mas é metáfora, tá bom? É a 2 de Pedro 3:8 e o Salmo 90 e versículo 4, que você provavelmente conhece. Então vamos ver. 2 de Pedro 3:8 diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. O que esses versículos pretendem é simplesmente mostrar a eternidade de Deus e mostrar como o tempo se dissolve em paralelo com a eternidade. O tempo, em relação à eternidade, ele se dissolve, ele não existe, ele não tem força, ele fica completamente relativo quando você sai de dentro dele. Então, olhando pelos olhos de Deus, o tempo é dilatado. 1000 anos e um dia é a mesma coisa, porque ele está fora do tempo. Então, Deus faz com que o tempo se perca a sua própria definição. A existência de Deus faz com que o tempo perca a sua própria definição. Por isso, na 2 de Pedro 3:8, Pedro está falando sobre a eternidade de Deus, está falando sobre a existência sempiterna de Deus, mas não, se você continuar lendo, você vai perceber que ele fala da eternidade de Deus, da existência de Deus fora do tempo, mas fala também que Deus presta atenção no tempo para nos socorrer. Então esse versículo aqui é uma metáfora, tá bom? Sobre o tempo, sobre como o tempo é frágil quando comparado à eternidade. Mas a gente pode fazer uma investigação teológica aqui sim, usando esses textos e fazendo uma comparação do literal com o metafórico. Porque lá no literal diz assim: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Dia ali é Yom, né? E Yom, que significa literalmente dia no hebraico, em muitos textos ele flexibiliza. Inclusive em todos os idiomas, a gente nunca pode tomar uma interpretação sempre rigidamente com o sentido literal, porque às vezes existem palavras literais que estão com um sentido figurado, vai depender da frase, né? Por exemplo, na 2 de Pedro 3:8, um dia não é um dia. Como em Salmo 90, versículo 4, um dia não é um dia. Então essa nossa investigação teológica, ainda que metafórica, nos permite dizer então que Adão morreu sim num dia de Deus, né? Que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele viveu 930 anos, então ele viveu um dia de Deus, por assim dizer. É isso então, espero ter elucidado essa dúvida, porque Adão não morreu no dia em que comeu do fruto proibido.
Quero convidar você a se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, sempre que você gostar, também deixar um like, porque isso nos ajuda bastante. E se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, se torne membro do nosso canal. Como membro, você vai poder assistir vídeos que são repercussões mais profundas ainda do que os vídeos que nós deixamos públicos. Você vai poder assistir aulas detalhadas de temas que nós colocamos de uma forma mais curta, como vídeo público, e lá no Clube de Membros a gente repercute mais esses vídeos. E também, se você quiser falar direto comigo, tirar suas dúvidas, a gente conversar aí sobre teologia, sobre Bíblia, se torne membro do nível consultoria. Assim você vai ter o meu número de telefone e vai poder tirar as suas dúvidas, como aconteceu aqui hoje. Esse vídeo é uma resposta de dúvidas dos membros aqui do nosso canal. Fique com Deus então e até o nosso próximo vídeo.